Nós já vamos iniciar esse momento de louvor e adoração ao Senhor. Aqueles que puderem ficar de pé, já os convido para nós agradecermos a Deus por ter nos reunido nesta noite, neste lugar, para adorarmos o nosso Deus que se faz presente em nosso meio. Como está escrito, ele diz: onde tem 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu me faço presente no meio deles. Oremos ao nosso Pai, queridos. Senhor Deus, Pai Celestial, nos colocamos, Senhor, diante de Ti nesse momento. Primeiramente, ó Pai, para Te agradecer por tudo que o Senhor tem proporcionado nesta noite. Obrigado, Senhor, por ter nos trago em paz, em segurança. E todos que aqui estão reunidos, ó Pai, para louvar, engrandecer o Teu nome. Agradecer pelas bênçãos que o Senhor tem realizado, ó Pai, por cada um de nós. Obrigado, Senhor. Recebe para si cada louvor, cada adoração. Que o Senhor possa, Pai, usar a cada um de nós de uma forma poderosa através do Teu Espírito Santo. Porque aqui estamos, amados. Se você tem sua harpa, por gentileza, me acompanhe. Longe do Senhor andava, no caminho de horror. Por Jesus não perguntava, nem queria o seu amor. Oh, glória! Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chamas, pois deseja te salvar. Te chamas, pois deseja te salvar. Já cansado do pecado, foi aos pés do Salvador, e ali caiu o fardo de tristeza e de dor. Aleluia, Jesus. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chamas, pois deseja te salvar. Louvado seja Deus, amados. Aleluia. Bem-aventurado que confia no Senhor, como fez Abraão. Ele creu ainda que não via, e assim a fé não foi em vão. É feliz quem segue fielmente os caminhos santos do Senhor. Na tribulação é paciente, esperando no seu Salvador. Os heróis da Bíblia Sagrada não ruíram logo sem as asas da humilhação. O Senhor tem dado aos seus queridos parte do seu glorioso ser. Quem num coração mais ferido, mais daquela glória há de ter. Quando aqui as flores já fenecem, as do céu começam a brilhar. O Senhor tem dado aos seus queridos parte do seu glorioso ser. Quem num coração mais ferido,
logo após o presbítero Rondinelli, já convido já com o Júnior também para nos trazer uma palavra para o início. Jesus. E logo quando cheguei, já foi lembrando junto com a nossa amada Débora, aqueles momentos tão especial no campo missionário. Então 2016, foi? 2016, o Senhor fez maravilhas. E o que eu respondi é que o Senhor continua fazendo maravilha. A alegria do Senhor é contagiante. E Ele ainda faz nesses dias o mesmo, amada Débora, de 2016, 2017. O Senhor continua fazendo. Vamos louvar o 196, uma flor gloriosa. A igreja me ajuda. Glória a Deus. Já achei uma flor gloriosa, e quem deseja a mesma terá. A rosa de Saron preciosa, entre mil mais belezas terá. No vale de sombra e morte, nas alturas de glória e luz, esta rosa será minha sorte. Precioso pra mim é Jesus. Precioso pra mim é Jesus. Precioso pra mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo pra mim é Jesus. Precioso pra mim é Jesus. Precioso pra mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo pra mim é Jesus. Tirar sua própria vida e Jesus chega na hora certa, né? Para salvar, para libertar. Dado por Jesus. Como fruto, igreja? Como fruto desse novo coração. Eu declaro a paz de Cristo. Te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo um compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Mateus capítulo 11, nós vamos ler apenas 3 versículos, né? Perdoar aquele que me ofendeu. Deus ama você, eu amo também. Por isso eu estou sempre a cantar, a cantar. Estarás com Cristo, meu Senhor, sempre a andar.
oportunidade em nome de Jesus. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Deus Reis e Senhor, te entregamos. Jesus Cristo está falando aqui. Ele está pedindo para vir até a Ele. Quem falou isso aqui foi Jesus Cristo. Desculpa a pergunta. Era só para me ler ou tinha para Glória a Deus. O que é que Jesus está dizendo aqui para todos nós? Ele está dizendo para ir até a Ele. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. O dia a dia nosso, irmão, muitas vezes oprime nós. A luta do trabalho, a perseguição no nossos empregos, a luta nesse trânsito, no dia a dia nosso, muita luta a gente enfrenta. Aí Jesus disse: vocês estão cansados, estão oprimidos, mas vem até a mim que eu vou aliviar. E é isso que nós temos que fazer, ir até Jesus, porque Ele é a única solução para nós. Não é para nós correr, não. Se você correr para qualquer lugar, você não vai conseguir resolver o problema. Mas se você correr até Jesus, aí o problema está resolvido. Pode até demorar uns dias, mas é resolvido. Amém? E por que nós temos que ir até Jesus? Se você ler lá no livro de Mateus, capítulo 10, versículo 32 e 33, o próprio Jesus disse assim: portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que estás no céu. Aí no versículo 33 é o oposto disso. É o contrário. Jesus disse: portanto, qualquer que me negar diante dos homens, eu negarei diante do meu Pai que está no céu. Quem falou isso, hein? Foi Jesus. No 32 ele promete em salvar. Se for até a Ele, Ele promete confessar diante do Pai: esse aqui é meu. Quem é esse aqui? Esse aqui é meu. Mas no 33 é o oposto. Ele diz: não, esse aqui não, nem conheço. Aleluia! Se você for lá para o livro de Romanos, capítulo 10, versículo 9, versículo 10, é a mesma coisa. Paulo falou as mesmas palavras de Jesus. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, no versículo 9, e crer no teu coração que Deus ressuscitou dos mortos, será salvo. No versículo 10 ele disse: visto com o coração se crê para a justiça, e com a boca se fizer confissão para quê? A salvação. Então nós temos que confessar Jesus como nosso Salvador. E acreditar nisso, que Ele é o único Salvador da nossa alma. Não tem. E louvor, levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, digno de glória. E louvor, levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há Deus além de ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há Deus além de ti, digno de glória. Louvado seja Deus, em nome de Jesus. Te amemos, vem em nome do Senhor Jesus. Logo após, Tiago está... momento, porque foi o momento que eu pedi ao Senhor para realizar esse culto aqui na casa da minha mãe. Eu passei por um problema de enfermidade e eu pedi ao Senhor, né, que eu faria um culto para Ele. Foi um momento delicado,
mas eu venci para a glória de Deus. Porque aqueles que buscam, aqueles que clamam, eles encontram. E Deus me concedeu essa bênção, essa cura, esse milagre. E hoje é motivo de ser grata aos irmãos, estarem aqui juntamente comigo, né, aqui na casa da minha mãe. Eu amo essa família, pastor Vicente e irmã Rita, são pessoas que fazem parte da minha vida. Foram pessoas assim, muito amigas, não só eles, mas também a igreja, muito amiga da minha filha. Debrinha conviveu muito tempo com eles, né? O tempo que ela fez a faculdade dela, ela ficou com eles aqui, congregando. Então, eles são pessoas muito maravilhosas, são pastores assim, amados mesmo. E eu louvo ao Senhor Jesus pela vida deles e por cada irmão que está aqui nesta noite, juntamente comigo, sendo grato a Deus e adorando a Ele. Eu quero deixar nesta noite um versículo que se encontra lá no Salmo 116, verso 12, que fala assim: que darei ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem feito? Glória a Deus. Eu quero nesta noite ser grato a Ele por o que Ele fez na minha vida, porque Deus fez um milagre. Então, eu tão somente só quero agradecer a Deus, ser grato pelos feitos dEle, adorar a Ele, como nós somos gratos a Ele pelos feitos que Ele fez por nós, como nós trazemos a Ele a nossa gratidão, trazemos a Ele em adoração, em súplica, em constante ligação com Ele, em obediência, né, permanecendo com Ele, agradecendo a Ele todo dia, como o irmão já falou, sendo grata a Ele, sendo obrigada, dormi e acordei, né? Então eu sou grata a Deus por os feitos do Senhor, porque sabemos que só Ele faz o impossível. Vá comigo, tá bom? Pode me ajudar. Ó doce nome de Jesus, que belo é a te cantar, com a alma cheia proclamar o nome bom de Jesus. Jesus, ó meu doce Rei, Jesus, verdadeiro Deus, Jesus, sempre louvarei de coração teu nome. Adoro Jesus, adoro o nome de Jesus. Jamais me falta seu amor e põe-me a paz de minha dor. O nome bom de Jesus, Jesus, oh meu doce Rei, oh glória a Deus, Jesus, verdadeiro Deus. Sombra da morte, pensando até
todos na gloriosa paz do Senhor Jesus. Estava com saudade, irmã Rita. Quanto tempo, né? Eu me sinto honrado em ser convidado com a igreja para estar aqui, né? Louvando a Deus com esta família maravilhosa. Já são muitos anos que nós nos conhecemos. Já temos uma história longa para contar, né? E a pandemia acabou nos distanciando, né? Mas Deus está preparando para a gente estar mais próximo, né? Muito obrigado pelo convite, tá bom? Glória a Deus. Meus irmãos, eu quero ler uma palavra aqui no Evangelho de João, no capítulo 14. Evangelho de João, capítulo 14. Nós já ouvimos tantas mensagens maravilhosas hoje, né? E coisa boa, né? Glória a Deus. Evangelho de João, capítulo 14, eu já vou iniciando a leitura aqui. A palavra do Senhor diz assim, Jesus dizendo: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Pai eterno, nós estamos na tua presença, oferecendo louvores a ti, Senhor, porque tu és digno. Desejamos que o Senhor continue falando neste culto aos nossos corações. Ó Espírito Santo, nós invocamos agora a sabedoria do Senhor, o discernimento, a inspiração para falar da sua pessoa, Senhor, da sua santa palavra. Nos dá ouvidos espirituais para ouvir, um coração disposto a ouvir a tua voz. Nos abençoe, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, teu Filho amado. Amém. Meus amados irmãos, nesse texto que nós acabamos de ler, a palavra que nos chama muito a atenção é quando o Senhor Jesus diz: não se turbe o vosso coração. Um coração turbado, né? Creio que toda a humanidade, a dor aumenta, geme mais. Nós vivemos, cada dia que passa, mais sofrimento na terra. E a Bíblia Sagrada diz, irmãos, que os dias futuros, os últimos dias, seriam dias maus, trabalhosos, né? Biblicamente, nós não temos promessa de dias melhores nesta terra. E nós temos visto a humanidade gemendo, que a Bíblia também fala, e a igreja geme também, porque nós estamos inseridos nessa sociedade, né? Onde, infelizmente, né, os homens, a pequena parte que detém o poder econômico do mundo, né, infelizmente, são grandes responsáveis por tanto sofrimento. Claro que o agente que está por trás de tudo é Satanás, o inimigo de Deus, que se aproveita, né, infelizmente, daqueles que não temem a Deus para trazer tanto sofrimento à humanidade nesta terra. Mas a igreja de Jesus, ela tem uma promessa de vida eterna. Ela tem uma promessa que aqui nós acabamos de ler, que Jesus disse que ia para o Pai, mas voltaria para nos buscar um povo aqui nesta terra. E eu creio porque foi Jesus que falou. Amém? Eu quero só pegar um detalhe aqui desta palavra, irmão. Se nós lermos os versículos anteriores, nós vamos encontrar o Senhor Jesus falando, né, da sua traição. Ele ia ser preso, ele ia ser morto, né? Mas ele também ia ressuscitar, como de fato ressuscitou e ficou provado, e ele subiu para o Pai. Então, quando Jesus está falando aqui, não se turbe o vosso coração, ele está dizendo aos discípulos, naquele momento que estavam com o coração turbado, né? O coração turbado é angustiado, confuso. O que é isso que ele está falando? Que vai morrer, né? E a esperança dos discípulos naquele momento, irmãos, que a maior... Prazer já visto, satisfação. Eu sou de Cristo, satisfação sempre. Todo mundo se pode. Uma vez nós vamos ensaiar e vai ficar mais bonito ainda.
Amém, queridos? Que Deus em Cristo nos abençoe no nome de Jesus. Estou muito feliz. Estou satisfeita com Cristo e com a recepção maravilhosa para o Senhor. Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Para nós estarmos aqui, né? Foi adiado muitos dias por conta da correria da vida, né? E muitos compromissos que nós temos, mas o Senhor nos deu condições para estarmos aqui nesta noite. Louvado seja Deus. Eu agradeço a colaboração de toda a igreja, os irmãos, né? Logo cedo da manhã mandei lá o convite, muitos puderam atender, outros não, né? Me avisaram o motivo, mas é gratificante nós podermos estar reunidos para louvarmos e exaltarmos a Deus. Principalmente aqui na casa da minha avó, né? Sempre ela pede para me vir, e eu digo, vó, a correria e tudo, né? Mas graças a Deus hoje, né, nós conseguimos para a glória de Deus. Pastor Vicente, agradeço pela sua pessoa, presbítero Rondinélio e todos os irmãos que vieram nesta noite, né, contribuir com esta obra, também os familiares, Débora, Eduardo, Daniel, Davi, né, e todos que estiveram aqui para celebrar este momento tão glorioso, né, de sermos gratos ao Senhor, né, por tudo que Ele tem feito por nós. Que Deus abençoe a todos, eu agradeço a oportunidade e que Ele nos conceda mais ainda, né, muitos dias para nós celebrarmos por tudo que Ele tem feito por nós, tá bom? Nós já vamos orar encerrando, se você puder. Uma admiração, um carinho, né? Coisa de Deus, né? E eu, num momento assim, eu queria se agradecer por essa oportunidade assim, do culto, né? Porque até o pastor lhe falou, né? Que ele nunca disse assim, Deus me livre de ser crente. Não, eu nunca pensei assim, né? Quem sabe um dia, né? Porque as coisas amanhã é uma outra coisa. Nesse momento é uma coisa, amanhã é outra, né? Eu nunca pensei assim, porque eu amo o evangélico, eu amo o católico, porque eu nasci dentro de uma igreja católica, né? Todo mundo. Mas eu amo o pastor Vicente, a irmã Rita. O meu sobrinho aqui, ele é todo orientado, todo guiado. Ele falando assim, parece que é o pastor Vicente falando, né? Então isso a gente admira muito, né? Eu gosto disso, isso me comove. Eu quero também assim, dizer assim, o pastor Vicente, que muita coisa que ele falou me tocou por conta de quê? De que a perda é algo muito difícil, né? Porque eu já perdi 2 filhos, já perdi meu pai, já perdi 2 irmãos. Então isso são coisas dolorosas. E eu sou aí também muito assim, um médico morrendo nos meus braços. Porque apesar de fazer 3 anos, mas ele continua aqui dentro de mim. Mas é isso, eu quero agradecer assim, pastor Vicente, eu senti a dor do Senhor quando o Senhor falou. Porque o Américo, ele sempre falava do sofrimento que ele teve quando perdeu o pai com 6 anos. E você, ao falar isso, eu recordei dele, né? Então isso tudo é muito difícil, a perda. Porque nós poderíamos nunca morrer, né? Eduardo, mas só que nós morremos. Eu acho que perder um pai ou uma mãe é assim, perder tudo que a gente tem. A vida da gente perde assim um sentido. Os meus filhos tivessem vivo, eu estava com 41, 42. Mas só que isso é tão assim para mim presente na minha vida, porque filho é um pedaço da gente, né? Então hoje nós somos 3 irmãs aqui, estamos com a minha mãe, né? Eu e a Meire e a Glória. Enquanto a gente puder ficar por aqui, a gente fica, né? Mas em caso eu tenha sua limitação de viver lá em Fortaleza, cuidando da saúde e tudo. Mas eu quero agradecer assim aos pastores que conversou. Teve um que cantou muito bem, aquele um pouco forte, né? Aquela voz dele, que eu gosto muito dessa voz, que não é voz, que é um dom que Deus dá à pessoa, né? Mas eu digo assim, eu afirmo categoricamente, se um dia eu desejar ser assim uma evangélica, eu sei que eu vou ser uma evangélica maravilhosa, porque eu sempre fui uma católica muito maravilhosa. Aí eu quero agradecer assim, também a Débora, o Eduardo, o Daniel assim, também, que veio lá do apartamento em Fortaleza para assistir o culto. E eu oro sempre, pastor. Quando eu soube que a irmã estava doente, eu sofri muito, eu orei muito pelo Senhor, porque eu sabia que o Senhor estava sofrendo. E eu sempre penso, eu fui ali só comprar lembrancinha para a irmã, porque eu jamais vou ver a irmã e não dar nada a ela. Porque ela é minha paixão, até porque é o nome da minha mãe. Aí então, pastor, eu quero assim, que o Senhor ore também por mim. Eu também passei pela perda, pelo sofrimento muito grande. Eu cheguei a perder, irmã Rita, eu cheguei a ficar com 30 e poucos quilos, porque eu tive um problema de intestino muito sério. Esse culto também aqui, até o propósito desse culto também foi em relação ao agradecimento dos livramentos, né? E o pastor falou uma coisa muito interessante assim, de questões de você pensar de sumir desse mundo.
Mas é assim, mas quando a gente se apega a Deus, a gente, né, vai sair desses pensamentos ruins. Eu acho que todo mundo que passa por um problema muito delicado, eu creio que ele tem esse sentimento, né, Pastor Vicente? Não é porque a pessoa queira, entendeu? Mas o pastor falou tão assim maravilhosamente que eu me emocionei com muita coisa que ele falou. Porque o pastor falou muitas coisas lindas. Tem uma menina que cantou, a Solange, a meia voz dela, ela cantou um canto assim, que tocou também, a Solange, do cabelo aqui, uma senhora bonita. Então é isso, pastor, isso eu queria dizer, né, agradecer pela minha mãe, porque a minha mãe, ela é uma pessoa também que foi muito assim, né, companheira da Débora, na época da faculdade, né. A gente sabe que o pastor Vicente e o nosso amiguinho aqui, Tarcisiano, foi também um guia, né, para a Débora, né? Mas a Débora é uma menina maravilhosa. Se Deus quiser, eu desejar ao Eduardo e Débora 2026, né, nós, né, consagrarmos tudo, né, Eduardo? Para a honra e glória do Senhor Jesus, porque só Ele sabe todas as coisas, né? Mas se a gente caminhar com o Senhor nos mostra realmente aonde a gente vai. Porque o pastor Vicente falou uma coisa muito certa. A nossa vida não depende do nosso querer. Depende de Deus, tudo é Deus. Aqui, né? Foi adiado muitos dias por conta da correria da vida, né? E muitos compromissos que nós temos. Mas o Senhor nos deu condições para estarmos aqui nesta noite. Louvado seja Deus. Eu agradeço a colaboração de toda a igreja, os irmãos, né? Logo cedo da manhã mandei lá o convite, muitos puderam atender, outros não, né? Me avisaram o motivo. Mas é gratificante nós podemos estar reunidos para louvarmos e exaltarmos a Deus. Principalmente aqui na casa da minha avó, né? Sempre ela pede para me vir e eu digo, vó, a correria e tudo, né? Mas graças a Deus hoje, né, nós conseguimos para a glória de Deus. Pastor Vicente, agradeço pela sua pessoa, presbítero Rondinélio e todos os irmãos que vieram nesta noite, né? Contribuir com esta obra, também os familiares, Débora, Eduardo, Daniel, Davi, né, e todos que estiveram aqui para celebrar esse momento tão glorioso, né, de sermos gratos ao Senhor, né, por tudo que Ele tem feito por nós. Que Deus abençoe a todos, eu agradeço a oportunidade e que Ele nos conceda mais ainda, né, muitos dias para nós celebrarmos por tudo que Ele tem feito por nós, tá bom? Nós já vamos orar encerrando. Pai Celestial, nós somos gratos a Ti, Senhor, pelo Teu amor e misericórdia nesta noite. Obrigado, ó Pai, pelos Teus feitos. Obrigado, ó Pai, pelas Tuas maravilhas. Que o Senhor possa continuar abençoando a cada um que está aqui presente. As Tuas bênçãos já foram derramadas de várias formas. Através dos louvores, através da palavra, através de orações, mas nós continuamos e intercedemos, ó Pai, nesta noite, sendo grato a Ti, ao Senhor. Abençoa, Pai, toda esta família, meu Pai, toda a minha família, eu Te peço pela Tua graça, também a família da igreja, Senhor, que o Senhor possa continuar abençoando, porque tudo é para a Tua glória, é para a Tua exaltação. Também Te peço, ó Pai, pela nossa ida aos nossos lares. Guarda, nos protege, nos livra de todos os males. E aquele que está fazendo uma petição ao Senhor, o Senhor está vendo no seu coração, está vendo na sua mente que está necessitando agora. Pai, no nome de Jesus Cristo eu Te peço, mostra o Teu poder, mostra a Tua glória, porque tudo pode o Senhor, como está escrito, operando o Senhor, quem impedirá? Abençoa nesta noite, ó Pai, no nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe, amados. As palmas engrandecem Jesus. Meus irmãos, a nossa irmã Rita completou 86 anos, né, irmã? Vem aqui, vamos encerrar orando pelo aniversário dela. Vem cá. Vem aqui, glória a Deus. Aleluia. Pra cá. Quer aqui o celadinho dela? Vem pra cá. Glória a Deus. Eu me lembrei muito do senhor lá. Como você conhece lá. Isso. Mas nós vamos comer ainda, sabe? Em nome de Jesus. Vai chegar aí. Vai, em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, obrigado pela vida dessa anciã. Louvamos a Ti por mais um ano de vida que o Senhor deu. Eu fico muito grato, Senhor, por ela estar de pé, por ela estar bem, com os problemas da idade, que o Senhor mesmo sabe, né, da fragilidade humana. Mas eu Te peço muitos anos de vida e muita saúde para ela, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, guarda a vida dela e abençoa e toda a sua família. Amém.
Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a doce comunhão do Espírito Santo seja conosco e com a igreja de nosso Senhor em toda a face da terra. Todos nós dizemos amém. A paz do Senhor. Obrigado.